A entrevista de hoje é com Rafael Cervoni, que é o presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, o CIESP. O empresário dirige um grupo de 8 mil empresas paulistas filiadas à entidade, entre elas as maiores do país. Hoje, ele trabalha para minimizar os efeitos da guerra no Oriente Médio, no dia a dia das indústrias, e vai nos falar também sobre os desafios tecnológicos que as empresas enfrentam. Boa noite, Rafael Cervoni, seja bem-vindo. Boa noite, Germano, boa noite, Adriano, e todos os amigos do Brasil Confidencial. Um prazer estar com vocês aqui. Boa noite, Rafael. Bom, Rafael, um dos grandes problemas para as indústrias hoje é a crise dos combustíveis, né? Entre os Estados Unidos e Israel, essa guerra aí teve provocado aí uma grande falta de combustível e aumento de preços, né? A gente viu agora a entrevista do diretor de fiscalização do Procon, um litro do diesel já estaria R$ 9,00 e a gasolina R$ 9,90, segundo o Procon de São Paulo, né? Que é um órgão abalizado para isso, né? Isso pode prejudicar o transporte de cargas e a produtividade das empresas paulistas, por exemplo? Bom, Germano, pode sim, é sempre um problema atrás do outro, e não sei, você me anunciou como agora nós estamos resolvendo o problema da guerra do Irã. Esse é um dos milhares de problemas que nós temos, né? O problema do Brasil é que a gente não tem bala de prata. É guerra, é tarifaço, é falta de competitividade, é falta de mão de obra, é tudo ao mesmo tempo, né? Eu acho que um dos maiores problemas... Você não, vamos falar sobre todos os outros problemas não, também. Vamos falar sobre tudo. É que eu sou do caipira do interior de São Paulo, eu sou de Santa Bárbara do Oeste, e a gente tem uma frase lá que, às vezes, não bastasse a queda, ter o coice também, né? Então, é tudo isso ao mesmo tempo. É queda, é coice, é tudo ao mesmo tempo. Então, assim, agora nós estamos enfrentando mais esse problema. Eu acho que tem um problema de potencial desabastecimento, mas tem muita especulação também. Já comecei a ver muito aumento de preço antes do problema virar um problema de verdade. Nós estávamos também, 15 dias atrás, com um problema relacionado à guerra da Irã, que teve um grande feriado na China, e os navios, as frotas de navios, já começaram a escolher rotas mais rentáveis, cancelar outras, aumentar muito a lucratividade desse tipo de transporte. Então, tudo isso está um pouco relacionado. Muita gente que teve uma perda de lucratividade nos últimos meses e agora está tentando recuperar ao mesmo tempo. Eu vi que o presidente Lula, por exemplo, retirou alguns impostos para minimizar o impacto, está incentivando os governadores a também, por um período curto, retirar um pouco o ICMS para minimizar os impactos. Às vezes, também, essas questões estão muito mais relacionadas a questões eleitorais do que as questões de resolver efetivamente o problema. Então, nós temos que tomar muito cuidado nesse momento. Agora, é um risco, obviamente, real, né? Nós já estamos enfrentando crises potenciais de desabastecimentos com a guerra do Irã, realmente. Lá, nós temos uma concentração dos nossos materiais relacionados à agricultura, os fertilizantes, por exemplo, a nossa exportação de milho. Então, assim, é preocupante. O problema de guerra, e hoje houve uma denúncia, também essa semana houve uma denúncia do número 1 de contra-terrorismo, que essa guerra teria sido estimulada não pelo risco real do Irã, mas porque Israel teria pressionado muito o presidente Trump. Eu acho que ele deve estar muito preocupado, porque guerra você sabe como começa, mas não sabe como termina. E eu acho que ele está preocupadíssimo com a extensão dessa guerra, com certeza. Aliás, quando você falou, Rafael, da China, foi aquele feriado do dia lá do... Acho que é o cavalo? Cavalo ou cão? E aí é um feriado longo. A China tem poucos feriados, mas esse é mais alongado, né? E eles aproveitaram esse momento, com certeza. E o Brasil depende de 30% das suas exportações para a China, né? Temos uma concentração muito grande, e eu acho que isso agora, nós estamos em um momento de quaresma, né, Germano, de a gente repensar um pouco a vida, e eu acho que a gente é um momento, diante de tantas encrencas que o Brasil e o mundo vivem, a gente tem que repensar um pouco. É muito bom você ter um grande cliente, uma grande concentração, mas estrategicamente não é tão bom. Então, aqui, nós temos uma América Latina que é forte, que junta, tem um PIB do tamanho dos Estados Unidos. Nós recebemos aqui no CIESP e na Fiesp, eu também sou o primeiro vice-presidente da Fiesp, o ano passado nós recebemos 190 chefes de Estado. Esse ano nós já recebemos 15.
Só essa semana vieram 2. Antes de ontem, estava aqui com o presidente da Bolívia, semana passada com toda a delegação do Peru, Chile, Colômbia, semana que vem o Paraguai, e nós estamos debatendo muito isso, viu, Adriano e Germano? Qual o novo papel estratégico da América Latina? Nós podemos, sim, ganhar market share, que quem ganha hoje é o chinês, né? E recuperarmos um pouco o nosso market share com redução de dependência. Isso é algo que nós temos que pensar com carinho. Eu tenho visto grandes associados do CIES, por exemplo, tem um específico, não posso dizer o nome, mas que tem um enorme concorrente, ele é gigante, e ele fez um alinhamento estratégico no Chile. Ele usa a ociosidade produtiva daqui e o outro de lá, e juntos eles ganham escala e ganham competitividade na América Latina. Eu acho que trabalhar as cadeias produtivas na América Latina é fundamental. E vamos dizer o seguinte, né, Adriano e Germano? Se o chinês quiser e vai querer continuar vendendo para nós, com os novos modelos produtivos, ele vai precisar produzir muito mais próximo do consumidor final. O que significa? Se ele quiser vender para nós, ele vai ter que produzir aqui. Eu sou do setor têxtil. A Adriana é uma consumidora, acho que mais que você, Germano, do setor têxtil. Mas até pouco tempo atrás, eu tenho certeza que ela comprava principalmente 2 vezes por ano, primavera, verão, outono e inverno. Hoje, se você não mudar a vitrine 3 vezes por dia, você não atrai e mantém o cliente na sua loja. E a Adriana muitas vezes deve entrar numa loja, ter a experiência do produto, sai da loja e compra online. Mudou. Então, hoje se fala entre você vender ou comprar no seu celular e entregar na sua residência, já estão falando em 90 minutos. Isso muda a logística brutalmente. Na Ásia, essa logística deve ser feita com sistemas subterrâneos pneumáticos. Na Europa, que se você for um buraco achar alguma coisa arqueológica, eles vão fazer por drones. E aqui nós vamos ter que encontrar nosso modelo. Provavelmente seja de drone. Nós estamos estudando isso hoje no Senai, né? Que é a economia de baixa altitude, é chamada, até 1.000 metros, né? Para os drones rodarem. Então, assim, a economia muda, os modelos de negócio mudam e nós vamos ter que trabalhar isso. Eu acho que tudo isso, a logística do nearshoring, reduz muito esses riscos que nós estamos falando. Aliás, quanto tempo demora um navio da China para vir para cá? Quanto de emissões de carbono emite da China até aqui? Então, algo que o novo consumidor vai levar em consideração. Antes de eu passar a bola para a Adriana, eu tinha só uma pergunta para esclarecer umas coisas que você falou, porque o Lula, ele reduziu um pouco os impostos, né, do PIS, COFINS, e está pedindo para os governadores reduzirem também ICMS, quer dizer, com isso dá uma segurada nos preços. Agora, ele tem falado mais, diz que é um cartel, que quer prejudicar o governo dele, já fala em eleição e tal. Agora, apesar de ter tudo isso também, não tem também o fato real de o barril estar subindo mesmo muito, né, porque já passou quase $120 o barril, antes era 60, 70, né? Também não tem a crise real, quer dizer, tem Claro, tem. Sem dúvida que tem, isso impacta. Por exemplo, no meu setor, eu sou do setor têxtil, né, como eu já disse. O poliéster, que é a fibra mais usada no mundo, 70% do que o mundo usa, diferente do Brasil, que tem um algodão forte, e aqui é 50-50 quase, o mundo é 75% de poliéster. E influencia diretamente o preço da nossa matéria-prima, né? Então, claro, as resinas e tudo mais têm um impacto direto, né? Então, nós temos que tomar cuidado, as empresas têm que ter um colchão um pouco maior de matérias-primas para minimizar esse impacto e poder passar por essa fase, né? Mas nós estamos aqui no Ciesp e na Fiesp monitorando, como fizemos também na época do Covid, onde se quebrou um pouco as cadeias de fornecimento. Nós estamos com monitoramento diário desse tipo de todos os tipos de principais matéria-prima. Agora, Rafael, além do aumento dos custos do petróleo, as indústrias também estão sendo prejudicadas pela taxa elevada e de juros. Ontem o Banco Central reduziu a taxa Selic em 0,25%, mas os juros ainda estão altos, com as taxas fixadas em 14,75%. Hoje o Lula disse que ficou triste porque o juros só baixou 0,25%. Os juros ideais para investimentos na indústria deveriam ficar abaixo de 2 dígitos, como era lá atrás? Sem dúvida nenhuma. E, Adriana, nós temos um problema gravíssimo para o governo também. Eu acho que nós estamos vivendo um modelo de juros altos que ninguém consegue explicar.
Nós mesmos, aqui nas nossas entidades, nos últimos 2 anos, nós criamos uma força-tarefa com o Banco Central, com a Febraban, com as universidades, para estudar quais seriam, porque é uma coisa inexplicável, os fatos estruturantes que justificassem uma taxa de juros tão alta. Não há. Ninguém me explicou, ninguém conseguiu dar uma mínima explicação para isso. E nós estamos vivendo um mundo em que viramos rentistas. Você compensa muito mais hoje você aplicar no mercado financeiro do que produzir. Isso é um absurdo. Hoje, a indústria de transformação, que é a grande transformadora da sociedade, ela representa 12% do PIB e tem quase 40% de carga tributária nas suas costas. É muito difícil isso. O próprio governo, com juros e amortização da dívida, isso representa 43% do orçamento, dá quase 2 trilhões de reais que o governo gasta por conta da dívida. Isso é uma coisa de doido. Nós estamos no modelo errado. E se quisermos comparar com os nossos concorrentes mais próximos, a gente vai ver o seguinte: os países da América Latina que utilizam meta de inflação, eles têm normalmente uma inflação mais alta que a gente e uma taxa de juros muito mais baixa. E qual o resultado desses caras? Se vocês pegarem, vamos deixar o curtíssimo prazo, vamos para o médio prazo. Nos últimos 10 anos, a gente vem patinando na economia, enquanto isso o Paraguai cresceu 37%, a Colômbia cresceu 35%, o Peru cresceu 31,5%, o Chile cresceu 24%, o Uruguai cresceu 15% e nós crescemos 2,2%. Só perdemos da Argentina nos últimos 10 anos, que cresceu 1,8%. Será que está todo mundo errado e só nós certo? É muito ruim. E a economia mudou. Nós estamos, sim, numa concorrência desleal com os outros países da Ásia, especialmente, que a gente não concorre. Um país, Germano, uma empresa brasileira, não concorre com uma empresa chinesa. A empresa brasileira concorre com o governo chinês, que subsidia, que reduz os preços, que garante previsibilidade e segurança jurídica, e nós não conseguimos fazer isso. Então, eu tenho uma conta interessante. Se você pegasse, em 12 anos, R$1 bilhão e aplicasse na indústria, você teria uma taxa de retorno de 61%. Se você aplicasse no mercado financeiro, você teria de 113%. Então, quem em sã consciência, num país complicado como o Brasil, vai arriscar o seu patrimônio para investir? E a taxa de investimento nossa está baixa, né? Nós precisamos crescer esse investimento. E concorremos com países que facilitam sua vida. Países que dobraram o PIB per capita ano. Em até 15 anos, só o fizeram com uma participação da indústria no PIB acima de 20%. E eles crescem. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos de previsibilidade e segurança jurídica. Enquanto isso, o Brasil, até o passado, é incerto, porque um juiz dá uma canetada e te remete 5 anos para trás. Certo. Agora, apesar do nosso PIB ter crescido 2,3% no ano passado, esse ano o número deve ficar em 1,8%, né? As indústrias, porém, estão crescendo muito abaixo disso já há algum tempo. Por que as indústrias não crescem mais? Porque elas estão sendo absolutamente esgotadas por um sistema como o nosso, que tudo é difícil. Enquanto nós devíamos estar discutindo uma política industrial, graças a Deus, nós tivemos recentemente uma política industrial, mas quanto isso está transformando a sociedade, sabe o que acontece, Adriano? O Brasil, a gente vive eternamente o país dos puxadinhos. A gente empurra as soluções com a barriga, enquanto isso a gente cria milhares de outros problemas, enquanto os nossos concorrentes resolvem o problema. A gente pode reclamar o que quiser da Ásia, especialmente da China, do sistema de governo, seja o que for, mas eles sabem fazer política de longo prazo. É a escola de mandarim. Eles estão no 17º plano quinquenal, e eles têm um governo, um regime que ajuda e facilita a implementação. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que fazer, em vez de ficar batendo cabeça. A gente está entrando numa reforma tributária que vai ter 10 anos de transição, que vai enlouquecer todo mundo com 2 sistemas ao mesmo tempo, mas é uma reforma que foi necessária, assim como foi a trabalhista, que agora estão querendo destruir a reforma trabalhista, né?
mas a gente precisa dessa previsibilidade. Ninguém investe sem uma noção de médio e longo prazo. E olha que o Brasil, os 189 chefes de Estado que eu recebi aqui ano passado, ainda nos falam assim, olha, o Brasil ainda é o país do futuro, mas os jovens que estão nos ouvindo hoje, os meus filhos de 20 e 22 anos, não têm paciência que nós três temos aqui, se é que temos, de ficar esperando eternamente. Eu tenho 58 anos, nasci ouvindo que o Brasil é o país do futuro. Se a gente quer atrair e reter os jovens talentos nossos em todas as áreas, nós precisamos mostrar uma luz no fim do túnel. Nós precisamos decidir que não é normal empurrar problema com a barriga. Nós temos que resolver os nossos problemas. E esse ano que é ano de eleição, é bom a gente pensar nisso. Quem que é o candidato que vem trazendo um plano efetivo de futuro? Né? Pensar um pensamento, um chefe de Estado, não um plano de governo, algo que remeta ao futuro. E eu acho que a sociedade civil tem uma responsabilidade enorme de empurrar essa questão agora para discussão e a gente efetivamente ter alguma mudança real e imediata. Bom, para quem está chegando agora, nós estamos entrevistando o Rafael Cervoni, que é o presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, que é o CIESP. Bom, Rafael, um dos gargalos das empresas, das indústrias principalmente, é o fato desse parque industrial estar bem sucateado, né? Que é o que se fala, que falta investimentos para que sejam reativados, né? Esse esforço que o governo chegou a fazer recentemente, via BNDES, né, de conceder empréstimo para as indústrias, não foram suficientes para recompor a capacidade competitiva da indústria paulista ou brasileira? Eu acho que foi importante. Como disse, é importante a gente ter uma política industrial. Acho que ela está bem desenhada. Eu acho que a gente pode evoluir mais rápido. Quem é um bom exemplo no Brasil é o agro. O agro, se você comparar a grana que tem para o agro e para a indústria, está anos-luz, nós estamos 4, 5 vezes abaixo, mas temos já um início. Acho que foi um início de plano que é importante. As diretrizes, os pilares são muito bons. A gente está vendo economia verde, nós estamos vendo a indústria da defesa, que mais do que nunca é importante, e nós precisamos empurrar a indústria. Você vê que países que se desindustrializaram, e o Brasil está se desindustrializando, como o próprio Estados Unidos, ele tem uma política agressiva. Acordou. Olha, precisamos ter uma política industrial muito agressiva. Então, nós temos que estar também no mesmo nível. Nós estamos com um acordo com a União Europeia, é muito bom. Eu acho que a economia, o fluxo de comércio, né, entre Brasil e União Europeia, pode trazer bons frutos, até porque a União Europeia ela está encolhendo populacionalmente, ela está envelhecendo e ela já não consegue suprir, porque 90% do fluxo de comércio é intra-Europa, né? Arrependida está a Grã-Bretanha que saiu do bloco, né? Não sabe o que fazer agora, e eles enxergam no Brasil 200 e tantos milhões de habitantes, como o resto do mundo também, e o chinês, que está com uma superprodução, está desovando de tudo aqui. Então, pode ser muito complementar. O que se produz aqui, o que se produz na Europa, é muito complementar. Nós podemos fazer acordos de transferência de know-how, de tecnologia, de inovação, de mão de obra, inclusive. E vamos lembrar que com toda essa defasagem industrial que você lembrou nos investimentos, Germano, a indústria é responsável por 70% da inovação, da pesquisa e desenvolvimento do Brasil. Se a gente desindustrializar ainda mais, nós estamos ralados. E os países como os Estados Unidos, que se desindustrializaram, o fizeram com uma renda per capita ano acima de $30 mil. Nós estamos anos-luz atrás disso, estamos primeiro desindustrializando antes de aumentar a renda per capita. É um risco enorme para o país. Rafael, você tirou, acho que você leu meu pensamento, porque a próxima pergunta que eu ia fazer para você é exatamente do Mercosul e a União Europeia, um acordo que está entrando em vigor, mas que ainda vai levar uns 10 anos para ser concluído tudo isso, né? Já algumas coisas já entram de cara no acordo, mas já é um passo relevante. E 10 anos, irmão, passa bastante rápido, sabe? E eu acho que muita coisa os setores vão acelerar nesse meio tempo. E a gente está preparado, a indústria paulista, está preparada para enfrentar esse desafio, porque a gente vai disputar aí com países também desenvolvidos. A Alemanha, você tem, né, a própria Grã-Bretanha, você tem França, Itália, etc., né?
Uhum. É um peso pesado, né? A gente tem condições de enfrentar essa competitividade, esse desafio aí? Eu acho que tem um desafio enorme nesse sentido, porque um dos maiores problemas que o Brasil enfrenta antes, eu falava antigamente que nós somos muito competitivos na indústria do portão para dentro, do portão para fora era o problema. Não é verdade mais, e a gente não vai resolver nossos problemas se a gente não admitir os nossos problemas também. Então, não há indústria competitiva sem um país competitivo. Nós temos um custo Brasil de 1 trilhão e 700 bilhões de reais pelo Boston Consulting Group. Esse número está sendo, nesse momento, atualizado, mas vai ser maior, não melhorou, só piorou. Nós temos que resolver nossas questões estruturais, melhorar a competitividade, e nós perdemos muita produtividade. Nós temos um problema de produtividade. Nós lançamos, junto com a Fiesp, com o Senai, uma jornada de transformação digital, onde nós estamos atacando nos últimos 5 anos o problema da produtividade. Nós conseguimos ter ganhos, em média, de 40%, não é pouco, o que mostra que o buraco é grande também. E nós temos que resolver, Germano, um grande problema no Brasil. O meu setor é um exemplo, que é a micro e pequena empresa. Nós estrangulamos as empresas. Você pega a confecção no meu setor, 92% está no simples. E nós estamos ainda conseguindo tributar o simples. Estamos tributando o lucro presumido. Quer dizer, a gente estrangula as empresas numa taxa de juros, de novo, absurdamente alta, que impede os investimentos. Você sabe, Germano, que 80%, 76% das empresas brasileiras só investem com capital próprio, porque não conseguem acessar os financiamentos? É o crime da mala. Então, como é que o cara faz? Né? Enquanto isso, o outro governo está dando incentivo para o cara o tempo inteiro. E o chinês agora, que o governo tirou um pouco de subsídio, teve cara que pulou de prédio lá e se suicidou. Então, nós, graças a Deus... eu outro dia recebi um pessoal do Japão aqui. Falei, olha, quando eu estive lá discutindo o tarifaço em setembro em Washington, eu estava com o secretário de Comércio americano e ele se retirou da sala por um tempo para anunciar com o presidente Trump um acordo com o Japão. Como é que está? Ele falou assim, rapaz, os Estados Unidos sempre foi o farol da democracia, da previsibilidade e segurança jurídica. Aqui agora não tem mais nada. E começou a reclamar. Eu falei, qual que é o principal problema seu hoje? Eu vou ter que, depois de tantos anos, reajustar uma tabela de preço. Como é que eu vou reajustar a tabela de preço? E eu pensando assim, se esse ele acha que é o maior problema dele, ele está muito enganado. Falei, welcome to the jungle, welcome to the club. Vem aqui que a gente sabe fazer isso. Você não sabe o que é hiperinflação, você não sabe o que é mudar a tabela de preço 3 vezes por dia. Nós dois, Germana, a Adriana não viveu essa época, mas nós vivemos, correr atrás do remarcador no supermercado, comprar antes que ele remarcasse. É isso. E isso é um aspecto do Brasil. Sabemos trabalhar na VUCA. E os outros não sabem. Então, quem quer investir aqui também quer fazê-lo com um parceiro brasileiro para entender o nosso país. Agora, eu vivi sim, tá? Eu era criança. Deixa eu interromper a Adriana e o Rafael só um minutinho para dar uma informação que é muito importante, tá? O ministro do STF, André Mendonça, autorizou agora a transferência do banqueiro Daniel Vorcaro, lá do Banco Master, para a carceragem da Polícia Federal lá em Brasília, para dar início ao processo de delação premiada. Vai começar. Salve-se quem puder, hein? Espero que não seja seletiva. E que esses solavancos todos não abalem ainda mais a nossa paz, a nossa estabilidade econômica e política, né? Mas continua aí. Eu acho que esse é um ponto, Germano, importantíssimo, né? Você vê como está o Brasil. Nós estamos com crise nos 3 poderes. Quando o presidente do Supremo Tribunal Federal tem que tentar se humilhar para convencer os colegas de fazer um código de ética, não é STF, onde cada um deles, por si só, devia ser o próprio código de ética, e ainda há resistência, alguma coisa está muito errada no Brasil. Então, é isso que eu falo, que nós temos que repensar a nossa vida. Nós normalizamos coisas que são absurdas, né? E não é normal viver um ambiente desse, né? Nós temos que exigir outro tipo de sociedade, né? Enfim, agora, Rafael, a crise também de ética e de responsabilidade. Oi, desculpa te interromper. Não, eu só queria dizer para vocês o seguinte, ainda fazendo um gancho com o que nós estamos falando, você sabia que na região norte do Brasil,
o maior empregador é o crime organizado. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos discutindo jornada 6x1, ou escala, né, 6x1, jornada de 44 horas. Enquanto isso, nós estamos vivendo que metade do Brasil é informal. Nós estamos vivendo que o maior empregador da região norte inteira é o crime organizado. E nós estamos achando normal. O crime organizado aqui, inclusive do Vorcaro, legalizava, lavava dinheiro do PCC. Né? Lavou. Isso está escalando de uma forma, nós temos que pôr um freio de arrumação nesse negócio. Senão, que sociedade nós vamos deixar para esses jovens, né? Por isso que eles querem morar fora do Brasil. Está errado. Está errado. Esse país nós temos que consertar urgentemente. E nós temos que fazer isso. Então, nós temos que dar prioridade para o que é mais relevante nesse momento. Rafael, as empresas também estão sendo instigadas a investir na economia circular, né, que reduz desperdícios, reaproveitamento de recursos. Há também a busca por práticas de ESG, né, SG, que é a aplicação em objetivos ambientais, sociais e de governança. Os filiados do CIESP estão acompanhando essas novas tendências? Estão, sim. Esse é um tema ultra relevante. Isso tem a ver também com o novo modelo de comprador, né? Porque esses jovens que dominam hoje a economia e compram muito online querem saber também a origem dos seus produtos. Ainda, Adriana, nós estamos numa cultura que a gente fala muito em ESG, mas na hora que vai comprar, compra um produto chinês que não está nem aí como foi produzido. Nós estamos, inclusive, brigando com o governo para que responsabilize as plataformas pelas coisas que eles vendem. E aí eu me revolto até com as taxas das blusinhas, porque é uma narrativa mentirosa, horrorosa. As plataformas pagavam 60% de imposto, como nós no Brasil pagamos para produzir aqui. De repente, com pressão de primeira-dama, porque recebeu uma pressão nas mídias sociais, zerou. Então, você tinha 60, volta para zero. Depois de muita gente bater cabeça, volta para 20. E de 0 para 20, nós criamos uma taxa de blusinha. Como assim? Falta 40 ainda, né? Eu sou contra o protecionismo. Eu acho que a gente tem que resolver nossos problemas, mas eu não abro mão da isonomia competitiva. Então, mas é para baixar o preço e para o povão comprar mais barato. Ótimo, tira nossos 60%. Nós vamos vender mais barato também. E aí vira livre concorrência. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, é um mundo em transformação. Nós temos nas nossas unidades do Senai unidades específicas para novos materiais. Isso impacta muito grande. Eu vou, de novo, remeter ao setor têxtil, para que todo mundo entenda de maneira mais didática. Mas, hoje, uma das discussões no meu setor é: nós vamos costurar roupa ou nós vamos imprimir roupa? Porque a manufatura aditiva 3D está crescendo. E se isso bombar, nós vamos ter um novo modelo de negócio também, onde você vai comprar, Adriano, um designer de qualquer lugar do mundo e vai imprimir na sua impressora na sua casa. E a hora que você for dispor da tua roupa, nós vamos mandar para sistemas que já estão projetados, onde você destrói essa roupa, forma um chip de novo e imprime outra vez. E vai ser um modelo misto, né? Nós temos um algodão de altíssima qualidade, com alta rastreabilidade no Brasil, né? E que a gente pode trabalhar um modelo misto. Então, a economia circular é muito importante. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro têxtil, inclusive. Quando a gente projeta uma roupa, a gente já está projetando, pensando na destinação final do produto. E o Brasil ainda dá show nesse assunto, porque diferente dos Estados Unidos, de nações ricas, que, como o americano, compra e daqui a pouco descarta, compra para experimentar, não gostei, joga no lixo, a gente não faz isso, porque somos um país ainda pobre. Então, a roupa vai do irmão para o outro irmão, depois a gente vai para o brechó, depois a gente vai reaproveitando tudo, depois vira um pano de chão, a gente vai até a exaustão do produto, né? Mas muitas das tecnologias de todos os setores industriais vêm das matérias-primas. E nós já estamos trabalhando matérias biodegradáveis, matérias que não impactam dessa forma. Eu estou, por exemplo, na minha entidade, não CIESP, mas na Associação Brasileira da Indústria Têxtil, trabalhando os caixões de defunto, onde eles devem ser biodegradáveis também e tal. Então, é uma coisa irreversível. Eu acho que o Brasil, nós estamos trabalhando em que a gente mapeie as boas práticas das empresas, porque a gente é ruim de contar de marketing, de contar o que o Brasil faz, e se a gente for pioneiro, se nós formos pioneiros nesse assunto, nós vamos liderar esse processo no mundo. Eu acho que a gente tem tudo para isso, e nós temos uma população consumidora
que vai empurrar essa questão mais do que nunca. Mas ainda falta um pouco de consciência do que a gente está comprando, porque às vezes, mas o preço, aquele negócio, né? Eu exijo tudo, mas compro lá a TV pirata, né? Então, precisa tomar cuidado. Bom, Rafael, mais uma coisa. A gente sofreu com as supertaxas do Trump, mais aí no meio do ano passado, e as taxas chegaram a 50% para a indústria, inclusive paulista, né? Em alguns momentos isso foi pesado. Algumas empresas aqui paulistas ou do CIESP ligadas a você, alguma chegou a quebrar, chegou a ter problemas de continuidade, de produção, Olha, ou arrumou outros mercados para se virar? Olha, tivemos problemas muito sérios, bastante sérios. De novo, o setor têxtil. A gente tinha 35, foi 50, foi para 85. Depois veio mais 10, foi para 95. Então, assim, não é só a taxa que ele colocou, somava-se aquela que a gente já tinha. Então, deu uma bagunçada no coreto. Eu estive em Washington pessoalmente ano passado, conversando e tentando, porque os governos não queriam conversar, nós estávamos tentando reatar essas pontes. Eu acho que o que mais deu resultado, Germano, Adriano, foram as conversas que nós tivemos com as nossas contrapartes industriais, porque eles também estavam muito preocupados. Eu não vou citar nomes aqui, até porque essas empresas estão listadas em bolsa, mas, por exemplo, a grande empresa do interior de São Paulo de máquinas e equipamentos chegou numa reunião dessa com o governo americano e falou assim, olha, você está achando que vai atrapalhar o Brasil, mas só quero que você saiba que 87% do lucro líquido da nossa matriz aqui vem da filial brasileira. Então, nós aqui que vamos nos lascar, não é o Brasil que vai lascar. E é um problema isso, né? Então, aí houve pressão das contrapartes industriais nossas lá nos Estados Unidos, para o próprio governo americano, para reverter no momento que os governos não queriam nem um pouco conversar. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que está gerando um problema enorme para o presidente Trump, porque isso são ações as diversas ações que ele tem tomado está inflacionando o mercado americano. Essa crise que ele gerou do petróleo agora, não há ferramenta que destrua mais a popularidade de um presidente do que aumento de combustível, especialmente nos Estados Unidos. Então, ele já está com 36% de popularidade e com tudo isso pela frente. Agora, acho que ele está querendo... Eu acho que ele, de repente, vai anunciar o fim da guerra, uma narrativa assim, olha, vencemos, ganhamos, deu tudo certo, objetivos estão todos concluídos, então vamos para outra, porque é coisa incrível. Ou ele vai tentar uma outra, como ele está fazendo com o público. Vai ter eleição no fim do ano agora, lá para o Congresso. Ele pode perder a maioria no Congresso. Pode perder a maioria no Congresso. É muito crítico isso, muito crítico isso. Agora, Rafael, você comentou sobre a transformação digital, que é um dos grandes desafios, né, da indústria moderna. A indústria paulista está investindo pesado na adoção de tecnologias digitais para aumentar a produtividade, a competitividade? Tá, sim. Como eu disse, nós fizemos uma jornada de transformação digital. Nos últimos 3 anos, nós já pusemos 30 mil empresas participantes dessa jornada. A gente divide em 8 etapas e níveis de maturidade. Ele entra lá eu digo em Santa Bárbara, no pré-mobral, no nível 1 lá, e vai crescendo. O último nível são as empresas já grandes, multinacionais, que já estão digitalizadas, mas a gente está estimulando essas grandes empresas. Embraer é um exemplo. Nós estamos trabalhando com a Embraer, sim, mas a Embraer está trabalhando conosco para capacitar toda a cadeia de fornecimento dela. O varejo nosso está capacitando toda a cadeia de fornecimento, inclusive as confecções, e aí por diante. Como aconteceu com a qualidade lá com a ISO 9000, nós estamos estimulando que isso se faça. Nós já adquirimos no SESI e no SENAI, para trabalhar desde a 4ª série do ensino fundamental, robôs humanoides. Nossas crianças no SESI e também no SENAI vão aprender a programar robôs humanoides para trabalhar com trabalho real na indústria. Se vocês vieram aqui ou vai ser agora, acho que no dia 29 de março, estou dando um spoiler aqui, mas nós vamos ter aqui na frente da Paulista, da nossa sede, aqueles eventos que a gente faz de domingo na Paulista, e a orquestra João Carlos Martins será regida por um robô humanoide. Então, assim, são coisas... Nossa, é muito interessante. Então, assim, robôs de alta performance,
até para ajudar a resolver o problema de falta de mão de obra. Então, tarefas mais repetitivas, tarefas mais cansativas. Agora está chegando um robô no Senai que vai trabalhar com mais de 40 quilos. Então, estamos investindo nisso. O desafio agora é como escalar, como a inteligência artificial e a robotização, né, pode chegar de maneira real e rápida na micro e pequena empresa. E eu acho que isso pode gerar novos modelos de negócio. Eu vi na China, por exemplo, um pequeno produtor agrícola chegar com uma caixinha de uva, vinha um caminhãozinho autônomo, sem motorista, ele punha a caixa lá na caçamba do caminhãozinho e ele não tinha preocupação nenhuma com comprador, com vendedor, com nada. Ele recebia no Pix e ele conseguia escalar no seu negócio e, melhor, ele conseguia focar nos problemas de produção, não no resto. Se você for na escola do Senai, suíço-brasileiro aqui, você vai ver uma máquina de máquinas e ferramentas fechada num vidro, um monte de empresas usando aquela máquina online e ninguém é dono da máquina, ninguém possui a máquina. É o novo consumidor. Vamos fazer uma reportagem sobre isso, inclusive lá nesse dia 29 de março, com o João Carlos Martins, regendo essa orquestra que se o Manoel. Não, o João Carlos está olhando, o robô vai estar regendo. Que legal, que ele está legal, está em São Paulo. Ele já desenvolveu aquela mão mecânica dele lá, né? Esse homem é muito à frente do seu tempo, né? Eu conheço ele há tanto tempo, ele sempre se reinventa, né? Ele tem uma meta conosco, que era sonho da vida dele, e isso que nós trabalhamos com ele. Ele já trabalhou mais de centenas de favelas, onde ele cria as orquestras baquianas, jovens lá, e a gente busca novos talentos. Teve um, inclusive, que hoje se formou conosco e está no Carnegie Hall. Né? Ele estava no interior do sertão da Bahia. Essa matéria aí, hein? Eu acho que isso aí vai dar muito sucesso. Depois a gente combina sobre isso. Bom, estamos chegando ao final da BCTV de hoje e vamos aproveitar, então, para nos despedir do presidente do CIESP. Obrigado, Rafael Cervoni. Irmão, Adriano, é um prazer. Foi bom. Desde que vocês me convocarem, eu bato continuidade e vou correndo. É sempre um prazer. Muito obrigado, muito então, obrigada, Rafael. muito obrigada.